O que eles fizeram no dia anterior não precisava ser repetido. Esse tipo de retaliação funciona melhor quando não insiste. Basta ser lembrada. E naquela manhã, tudo ao meu redor parecia organizado para cumprir exatamente essa função. Lembrar, o tempo inteiro, sem precisar de aviso explícito. Entrei no prédio como quem entra num lugar que deixou de ser neutro sem anunciar a mudança. As pessoas estavam ali, cumprindo rotinas conhecidas, mas havia um ajuste quase imperceptível no comportamento coletivo. Não era silêncio absoluto, era algo mais eficiente. Conversas que começavam depois que eu passava, decisões que não me incluíam mais por padrão, escolhas feitas sem mim como se eu tivesse sido deslocado alguns segundos no tempo. Eu ainda estava ali. Esse era o ponto. Não tinham me expulsado. Tinham me mantido dentro, só que fora de sincronia. Na minha mesa, a mesa reposicionada, o computador ligou normalmente. Nenhuma mensagem nova. Nenhum aviso adicional. Esse tipo de estabilidade aparente é o que mais desgasta, porque te obriga a duvidar da própria leitura. O sistema sabe disso. Sabe que a dúvida consome mais energia do que o choque direto. Comecei a trabalhar com o que restava. Tarefas menores, acessos fragmentados, responsabilidades recortadas. Trabalho suficiente para ocupar a mente, mas não o bastante para justificar presença real. Não era improdutivo, era cuidadosamente irrelevante. Cada entrega parecia existir só para medir comportamento, não resultado. Ao longo da manhã, pequenos detalhes começaram a se acumular. Um pedido de validação que antes não existia, um prazo encurtado sem justificativa formal, um comentário neutro demais sobre alinhamento de expectativas. Nada grande o bastante para ser contestado isoladamente, grande o suficiente para criar desgaste contínuo. Foi nesse ponto que entendi a lógica mais cruel do método. Não era apenas punição, era teste de permanência. Quanto tempo alguém aguenta existir num lugar onde tudo que faz é tolerado, mas nada é realmente aceito? Quanto tempo até começar a agradecer por migalhas, só para não perder o espaço? O primeiro e-mail chegou antes do meio da manhã. Assunto neutro, texto curto. Um pedido de esclarecimento sobre uma entrega antiga, já encerrada, revisada, arquivada. Não havia erro real. Havia margem para interpretação. E margem, naquele momento, era perigo. Respondi com cuidado técnico. Nenhuma ironia, nenhuma defesa emocional. Apenas fatos, organizados, verificáveis. Enviei e esperei. A resposta veio rápido demais. Agradecemos o retorno. Permaneceremos acompanhando. A frase não significava nada, e ainda assim dizia tudo. Meu nome tinha deixado de ser apenas um identificador funcional, tinha virado um ponto de observação contínua. Recostei na cadeira e comecei a perceber que aquilo não estava acontecendo só comigo. Em outros setores, pequenas revisões estavam em curso, pessoas sendo chamadas para conversas rápidas, mudanças discretas de responsabilidade. Nada grande o suficiente para gerar ruído coletivo, grande o bastante para criar insegurança individual. O sistema não estava me atacando isoladamente, estava usando o meu caso como ajuste de clima. Claire não apareceu naquele dia, não porque não quisesse, porque não podia. A transferência dela tinha sido executada rápido demais para permitir qualquer negociação. Novo andar, nova equipe, novo supervisor, nova rotina. Tudo feito com eficiência exemplar, como se alguém quisesse provar que aquilo não era punição, era organização. No início da tarde, recebi uma convocação diferente. Não era reunião, não era alinhamento. Era uma solicitação direta para comparecer ao setor jurídico interno, para fins de registro. Registro. A palavra voltou com o mesmo peso de sempre. O corredor até lá era mais silencioso, menos transitado. Espaços assim não são feitos para conversa, são feitos para formalizar coisas que ninguém quer discutir depois. A sala era pequena, limpa demais, com uma mesa estreita separando quem pergunta de quem responde. O ar parecia mais denso, como se até respirar tivesse protocolo. Do outro lado, um advogado que eu nunca tinha visto. Jovem demais para decidir qualquer coisa, experiente demais para parecer improviso. Isso não é um interrogatório,
É apenas um registro de contexto. Ele disse, antes mesmo de eu me sentar. Registro para quem? Perguntei. Para a empresa. Ele abriu uma pasta fina e começou. Perguntas sobre decisões passadas, sobre fluxos alterados, sobre interações específicas. Não buscava emoção, buscava versão. Versão registrada, limpa, isolada de contexto humano. O tipo de versão que sobrevive sozinha quando todo o resto é descartado. Eu respondi. Não tudo. Não nada. Cada resposta era medida pelo quanto poderia ser reutilizada fora daquela sala. Eu sentia isso no silêncio calculado entre as perguntas, no cuidado excessivo com certas palavras, na ausência total de reação emocional. Quando terminou, fechou a pasta. Você será informado se houver necessidade de novos esclarecimentos. Tradução simples: seu nome agora vive num arquivo que não pede permissão para crescer. Saí dali com a certeza clara de que o episódio anterior tinha sido a retaliação visível. Aquilo era outra coisa. Era consolidação. O sistema começando a transformar ação em histórico e presença em risco documentado. De volta à mesa, percebi algo ainda mais sutil. Algumas pessoas evitavam até registrar pedidos comigo. Não por ordem direta, por conveniência. Falar comigo dava trabalho, e dar trabalho naquele ambiente era algo que ninguém queria justificar. No fim da tarde, Claire passou por mim no corredor. Não parou, não olhou. Só deixou cair uma frase, baixa demais para ser chamada de conversa, alta o suficiente para doer. Estão pedindo relatórios semanais meus, com cópia para compliance. Ela seguiu andando. Aquilo confirmou o que eu já sabia. Eles não tinham separado a gente para nos silenciar, tinham separado para nos observar individualmente, sem interferência cruzada. Cada um virando um caso próprio, mais fácil de administrar, mais fácil de dobrar. Fiquei parado alguns segundos depois que ela passou, não por hesitação, por cálculo. Até ali, eu tinha reagido com cuidado, tinha evitado confronto direto, tinha protegido o que dava, mas havia um limite invisível sendo testado, e ele já não era só sobre mim. Era sobre o quanto eu aceitava perder antes de agir. No fim do expediente, quando o prédio começou a esvaziar, fiz algo simples, não heróico, não provocativo. Abri um arquivo pessoal e comecei a anotar. Datas, frases exatas, mudanças de função, horários, pequenos desvios que isolados não significavam nada, mas juntos formavam padrão. Não era denúncia, ainda não. Era preparação. Quando saí do prédio, a noite já tinha tomado a cidade. Caminhei algumas quadras antes de perceber o cansaço real. Não físico, um cansaço de atenção sustentada, de vigilância constante, de existir sem margem de erro. Era isso que eles queriam. Desgaste silencioso, difícil de explicar, impossível de provar rapidamente. Quando esperava o transporte, uma certeza se organizou com calma incômoda. O consórcio não estava tentando me expulsar, estava tentando me domesticar, me ensinar o espaço exato que eu podia ocupar sem gerar custo, sem atrito, sem ruído. E permanecer nesse espaço, do jeito que eles desenharam, teria um preço que não aparecia em nenhum relatório. Quando cheguei em casa, não liguei nada, não abri mensagens. Sentei no escuro por alguns minutos, só para sentir o peso completo do dia sem distração. Não era derrota, era clareza. Eles tinham dado o recado. Agora, a pergunta não era mais o que o sistema faria comigo. Era quanto tempo eu ainda aceitaria fazer parte dele, antes de transformar permanência em escolha consciente.